Método construtor. Em Java, o construtor é definido como um método, cujo nome deve ser o mesmo nome da classe e sem indicação do tipo de retorno, nem mesmo o void. O construtor é unicamente invocado no momento da criação do objeto, através do operador new. O retorno do operador new é uma referência para o objeto recém-criado. A sobrecarga de método, ela permite a existência de vários métodos do mesmo nome, porém com assinaturas levemente diferentes, ou seja, variando no número, no tipo de argumentos, no valor de retorno e até variáveis diferentes. Membros estáticos são campos, métodos, eventos ou propriedades que podem ser chamados em uma classe, mesmo que não tenha sido criada uma instância desta. Podemos usar membros estáticos para separar os dados e o comportamento que independem de qualquer identidade do objeto, ou seja, os dados e funções nunca irão se modificar, independente do que acontecer com o seu objeto. Modificadores de acesso são padrões de visibilidade de acesso às classes, atributos e métodos. Estes modificadores são palavras-chave reservadas pelo Java, que não podem ser usadas como nome de métodos, classe ou atributo. São os 4 modificadores de acessos básicos da linguagem Java: o private, o padrão, o protected e o public. Eles servem para tornar componentes de sua aplicação acessíveis por outras partes do seu programa. O public é o menos restritivo de todos. Ele permite que qualquer outra parte de sua aplicação tenha acesso ao componente marcado como public. O protected serão acessíveis por classes e interfaces dentro do mesmo pacote e por classes derivadas. O modificador de acesso padrão, também conhecido como acessibilidade de pacote, é modificador atribuído aos membros da classe que não foram marcados explicitamente com um outro modificador de acesso. O private é o mais restritivo modificador de acesso. Todo membro de uma classe definido como modificador private só é acessível para a própria classe. O que são as classes? É uma descrição que abstrai um conjunto de objetos com características similares, mas formalmente é um conceito que encapsula a abstração de dados e procedimentos que descrevem o conteúdo e o comportamento de entidades. Características da classe. Todas as classes possuem um nome, possuem visibilidade. Exemplo: Public, Private e Protect. Possuem membros como características e ações. Para criar uma classe, basta declarar a visibilidade, mais digitar a palavra reservada, classe, mais nome da classe, mais abrir e fechar chaves. Na listagem 1, mostra a declaração de uma classe na linguagem Java. Na listagem 2, são mostrados os componentes da classe, como os métodos e atributos. Na listagem 2 e na figura 2, mostra que a classe cães, de um modo genérico, tem os mesmos métodos, independente de qualquer cachorro, sendo que a classe é sempre um molde/projeto para o objeto cachorro. Objetos são características definidas pelas classes, e nelas é permitido instanciar objetos das classes para inicializar os atributos e invocar os métodos. Aqui nas imagens, a casa mostra que todo objeto é algo que existe, é uma coisa concreta. Já a classe, que está representada ali pela planta baixa, é como um modelo ou um projeto de um objeto, sendo algo que não consegue tocar. Os atributos são as propriedades de um objeto e também são conhecidos como variáveis ou campos. Essas propriedades definem o estado de um objeto, fazendo com que esses valores possam sofrer alterações. A listagem 1 mostra as características de um cachorro, mas os valores que são guardados nas variáveis são diferentes, variando para cada cachorro. Na listagem 2 é instanciada 3 vezes a classe cachorro, assim mostrando que cada cachorro instanciado tem características diferentes. O que são os métodos? Eles determinam o comportamento dos objetos de uma classe e são análogos às funções ou procedimentos da programação estruturada. O envio de mensagens chamada métodos podem alterar o estado de um objeto. Como boas práticas, é indicado sempre usar o nome dos métodos declarados como verbos,
para que quando for efetuada alguma manutenção seja de fácil entendimento. O que é herança? A herança é um princípio de orientação ao objeto que permite que as classes compartilhem atributos e métodos através de herança. Ela é usada na intenção de reaproveitar o código. Encapsulamento vem de encapsular, que em programação significa separar o programa em partes o mais isolado possível. A ideia é tornar o software mais flexível e fácil de modificar e de criar novas implementações. O encapsulamento serve para controlar os acessos aos atributos e métodos de uma classe. É uma forma eficiente de proteger os dados manipulados dentro da classe, além de determinar onde esta classe pode ser manipulada.